Olá pessoal, boa tarde a todos. Quem está falando é o professor Henrique. Bem-vindos à nossa primeira videoaula. Como eu comentei com vocês hoje mesmo na minha aula ao vivo, é, nesse primeiro mês nós vamos seguir o concurso do Banco do Brasil, o cargo de escriturário. E então, acompanhando este concurso, eu vou pegar a prova do mesmo concurso, mesmo cargo de anos anteriores que teve essa prova, vou estar resolvendo para vocês, comentando e mostrando o raciocínio. Tá, então vamos lá, vamos começar. Primeira questãozinha. Tá, essa aqui foi a primeira questão da prova. É, é uma questão simples, tá? Ela envolve análise gráfica, não envolve nenhum raciocínio mais complexo, um pouquinho de teoria talvez, mas nada muito complexo. E eu vou tá resolvendo com vocês ela e mostrando o raciocínio para vocês. Tá, então ele pega e dá esse gráfico para a gente e fala assim: a taxa Selic é a taxa básica de juros da economia brasileira. Ela influencia o valor de todas as demais taxas de juros praticadas pelos sistemas bancário e comercial. Com base nessas informações e no gráfico acima, julgue os itens a seguir. Então eles foram lá e deram esse gráfico para a gente. Tá? Note que esse gráfico ele fala assim: a variação mensal da taxa Selic, março de 2007 a março de 2009. Tá? Então, no próprio gráfico, ele não coloca ele não coloca o mês certinho, tá? Ele não indica o mês. Ele chama cada mês de um número. Então, o mês 1 é março de 2007 e o mês 25 é março de 2009, tá? Então, vamos lá, vamos começar. A primeira afirmação que ele faz: a taxa Selic permaneceu constante no período correspondente a outubro de 2007 e fevereiro de 2008. Então, pessoal, o que a gente tem que fazer? Como começar o exercício? A gente primeiro tem que identificar o período que ele está se referindo. Ele fala desse período, de outubro de 2007 a fevereiro de 2008. Tá? Então, se a gente contar aqui, o mês 1 é março de 2007, o mês 2 é abril, o 3 é maio, e assim por diante, até chegar no mês 8, que é o mês de outubro. Tá? Então esse intervalo, eu coloquei um retângulo vermelho em volta, eu separei esse intervalo, que é justamente o intervalo que ele está pedindo. Então a gente tem que analisar a função dentro desse intervalo. Tá? A afirmação dele fala o seguinte: fala que dentro desse intervalo a taxa permaneceu constante. Ó, se a gente pegar e olhar para o gráfico, a gente vê que realmente a taxa ficou constante nesse período. Por quê? Porque ela não teve nenhuma variação. Tá? Então, se a gente tem a mesma taxa dentro desse período, a gente pode dizer que a taxa ficou constante. Portanto, essa afirmação é verdadeira. Tá? Correta. Próxima questão. No período de março de 2008 a outubro de 2008, o crescimento da taxa Selic foi superior a 30%. Então vamos começar lá de novo. Vamos identificar o período que ele fala. Março de 2008. Março de 2008 é o período marcado pelo número 13. E outubro de 2008, o período marcado pelo número 20. Então o retângulo vermelho está de novo no período que a gente tem que estudar. Tá? Agora, o que ele fala desse período? Ele fala que a taxa de crescimento foi superior a 30%. Para a gente responder essa pergunta, né, para a gente julgar essa afirmação, a gente precisa dar uma olhadinha do lado esquerdo do gráfico, a reta vertical que a gente tem. Essa reta ela mede a taxa de variação, tá, que está entre 11 e 14. Ou seja, essa função ela foi limitada por uma variação de 11 a 14%. Tá? Então, no mínimo, ela estava 11% e no máximo 14%. Nesse período, ela variou, ela aumentou, né? Ela teve um crescimento, só que não foi um crescimento de 13%. Por quê? Porque o próprio gráfico já diz isso, ele diz que ela está limitada entre 11% e 14%. Então, por mais que ela tivesse chegado até o topo, né, do nosso gráfico, se ela tivesse encostado lá em cima, ela no máximo teria variado até os 14%, começando dos 11%. Tá? Então ela nunca, dentro desse gráfico, iria poder variar esses 30% que eles falam nessa afirmação. Portanto, afirmação errada. Tá? A próxima questão é também
É mais uma afirmação sobre essa tabela, tá? Sobre esse gráfico que ele passa para a gente. E vamos lá, vamos ler e vamos julgar essa afirmação. Nos meses de maio, junho e julho de 2007, a taxa Selic variou de acordo com uma progressão aritmética de razão negativa. Tá? Essa questãozinha a gente precisa pensar um pouquinho mais, porque ela é um pouquinho mais teórica. Ela fala sobre progressão aritmética. O que é uma progressão aritmética? Uma progressão aritmética é uma série de números com uma razão. Tá? Essa razão ela é constante. Tá? E ela vai ser sempre subtraída ou somada da série de números. Então, eu para dar o exemplo aqui de uma série, para vocês enxergarem melhor, eu criei essa série aqui. Uma série com uma progressão aritmética de razão menos 2. Tá? Então, vamos lá. O nosso primeiro número é 10. Se a razão é menos 2, quer dizer que desses 10 é somado menos 2. Tá? 10 menos 2, 8. Desse 8 é somado os mesmos menos 2, que é 6. Então 6 menos 2, 4. 4 menos 2, 2. 2 menos 2, 0. E assim por diante. Tá? Isso é uma progressão aritmética. Agora, essa progressão aritmética, ele fala que é de razão negativa. Tá? Por isso que eu dei o exemplo de uma progressão com razão menos 2, porque ela é negativa. Tá? Então você imagina o seguinte: você tem um ponto no gráfico. Você tira desse ponto sempre o mesmo valor. Tá? Você tira, vamos usar essa progressãozinha que está aqui pra gente. 10, 8, 6, 4. Ela sempre vai baixando o mesmo valor. Portanto, ela forma uma reta. Tá? Então, toda função de primeiro grau ela forma uma reta. Aqui nós temos uma função do primeiro grau também. E ela vai ser uma reta. Tá? Então, lá em cima eu identifiquei o período que ele se refere, que é entre o mês 3 e o mês 5. Nesse período, a gente tem uma reta inclinada para baixo, né? Olhando da esquerda para a direita, a reta está descendo. Isso é uma progressão aritmética de razão negativa. Se ela fosse uma progressão aritmética de razão positiva, ela também seria uma reta, mas ela estaria subindo. Tá? Então a afirmação fala isso para a gente, fala que é uma progressão aritmética de razão negativa. A gente confirma isso porque o gráfico está indo para baixo, da esquerda para a direita ele está descendo. Portanto, afirmação verdadeira. Tá? Pessoal, a gente fica aqui na nossa primeira videoaula. Eu espero que vocês tenham entendido o exercício. Caso alguém ficou com alguma dúvida, tem aí o chat com o professor, tem aí o meu e-mail, eu posso só mandar um e-mail, fazer pergunta, eu vou esclarecer com o maior prazer. E até mais, até quinta-feira, à 1h30, a nossa segunda aula ao vivo. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Com o tempo eu vou disponibilizando cada vez mais material, cada vez mais exercícios resolvidos, cada vez mais exercícios teóricos, sempre acompanhando esse concurso que a gente escolheu. Tá? Então, esse concurso, o dia da prova é 18 de abril, então até dia 18 de abril nós vamos estar trabalhando com esse concurso. Passou 18 de abril, a gente começa a trabalhar um segundo concurso. Tá? Obrigado pela atenção e boa tarde para todo mundo.